Overlord Volume 6, Os Homens do Reino, Parte 2. Capítulo 7, Preparações antes do ataque. Como eu esperava, Renner Denka. Os olhos de Vossa Alteza são como os que eu recordo de minha memória. Estava apenas fingindo todo esse tempo? Não, Marquês Raeven, eu não estava fingindo. Na verdade, estou satisfeita. Vossa Alteza talvez se refira ao seu soldado, Clean? Ah, sim. Tudo isso graças ao meu Clean, minha nossa. E pensar que aquele garoto poderia realmente mudar a Vossa Alteza. Seu servo pensava nele como nada mais que uma criança. O que ele significa para Vossa Alteza, se é que posso perguntar? Diz o meu Clean? O olhar de Renner vagueou, olhando para o ar. Ela estava pensando em quais palavras poderia usar para descrever seu valor aos presentes. Renner Teyer e Chardelon Haile Weiself. Se houvesse apenas uma palavra para resumir todo o seu ser, essa seria dourada. Essa palavra derivou de sua beleza ofuscante. No entanto, muito poucas pessoas sabiam que ela possuía talentos que superavam até mesmo sua boa aparência. Seus talentos estavam no pensamento, perspicácia, observação, inovação, compreensão e afins. Todas as suas faculdades mentais eram anormalmente bem desenvolvidas. Em outras palavras, ela era um gênio. Ser abençoada com tal intelecto só poderia ser descrito como um presente dos céus. Suas deduções pareciam vir de lampejos de inspiração para os outros, mas a verdade é que foram reunidos a partir de inúmeros fragmentos dispersos de informações, reunidos por seus extraordinários poderes de observação. Com toda probabilidade, ninguém no continente poderia se igualar às suas habilidades mentais. Se alguém fosse pressionado a encontrar um igual para ela, então teria que olhar além da raça humana. No entanto, muito poucas entidades estavam em seu nível, mesmo entre esses seres sobre-humanos. Em Nazarick, apenas Albedo, a supervisora guardiã que podia administrar os vassalos de cada andar, bem como Demiurge, possuidor de um intelecto diabólico que ultrapassava o conceito de competente em todos os aspectos da administração nacional militar, interna e externa, podia ser considerado a par com ela. Os seres humanos muitas vezes consideraram as questões de suas próprias perspectivas. Desse ponto de vista, pode-se dizer que pessoas estranhas ou prodigiosas eram meramente rótulos aplicados pelos plebeus. Dito isto, ela tinha uma falha. Ela não conseguia entender o porquê entendia essas coisas, mas outras não. Talvez alguém em seu nível pudesse apreciar o quanto ela realmente era dotada. Se fosse esse o caso, o resultado provavelmente teria sido diferente. No entanto, não havia ninguém assim por perto. No final, quando uma menininha falava de coisas que deixava quem as ouvia sem jeito, a reação natural era o medo. Renner era muito fofa quando criança e por isso não era odiada. Em vez disso, foi mimada até demais. Mas o fato de ninguém entender o que ela dizia teve um efeito extremo em seu desenvolvimento mental. O coração da menina começou a deformar-se com o passar do tempo. Talvez seja mais fácil descrever esse fenômeno como a solidão do gênio. Presa em um ambiente onde não havia mais ninguém como ela, o estresse que teve que suportar aumentou sem encontrar limites. Por um tempo, ela nem mesmo conseguia se alimentar, vomitava tudo o que comia. Aqueles que viram a princesa ficar mais magra e anoréxica cada dia sentiam que ela não demoraria muito para deixar esse mundo. Se não fosse por ter adotado um cachorrinho, essa previsão poderia se tornar realidade. Mesmo que ela tenha suportado de alguma forma, o que retornou ao seu corpo pode muito bem ser algo como rainha demônio. Sendo assim, tomaria decisões através da lógica fria e matemática, fazendo com que os poucos sofressem em prol de muitos. Naquela época, era apenas uma fantasia passageira. Ela havia saído com seus guardas em um dia chuvoso para levantar o humor, e então a garota encontrou um cachorrinho que estava morrendo. O cachorrinho olhou para ela, sua mestra, com uma expressão estranha em seus olhos. Que olhar sincero, ela pensou. A expressão em seus olhos era de reverência inocente. Ela estava acostumada a outras pessoas que a olhavam como uma esquisitice, e estava acostumada com pessoas olhando para ela em adoração. No entanto, ela não conseguia entender o olhar nos olhos do cachorrinho. Naqueles olhos sinceros ela viu repulsa, surpresa, prazer, emoção e um ser humano. De fato, naqueles olhos ela viu um ser humano como ela. O cachorrinho que a menina pegou se tornou um menino e depois um homem. E mesmo depois de se tornar um homem, aqueles olhos espreitavam através dela com a mesma pureza ofuscante. Todavia, já não a incomodava. Graças àqueles olhos, ela podia falar com os outros como uma pessoa normal. Ela poderia coexistir com as formas de vida inferiores e vulgares ao seu redor. Agora, o mundo de Renner estava completo desde que Clean estivesse nele. Clean, se eu pudesse me juntar a ele. E se eu pudesse acorrentar o Clean e cuidar dele como um animal de estimação, ter a certeza de que controlaria cada passo dele, seria a melhor coisa do mundo. O ar ficou ainda mais tenso. Até o Marquês Raeven ficou chocado, isso para não falar de Zanak, o meio-irmão de Renner. Eles pensavam que a mulher mais bela do reino teria apenas uma fantasia infantil. Não, isso foi apenas uma percepção errada. No fim, não deveriam ter esperado qualquer tipo de fantasia melosa vindo da verdadeira princesa Renner. Ainda assim, não esperavam que ela fosse tão longe. Ela nem mesmo se sentiu consternada ao declarar suas paixões desvairadas. O que ela disse estava completamente imaculado de qualquer bom senso. Eu entendo. Então essa é a sua verdadeira natureza. Como devo dizer?
Quando você era jovem, eu sentia que tinha alguma coisa errada, era como abotoar uma roupa com algum botão na ordem errada. Mas agora compreendo perfeitamente sua normalidade, jura, Oni-sama? Não acho que fiz nada de anormal, não é só continuar com ele? Ninguém vai se opor a Vossa Alteza. Não, ainda pode ser difícil. A menos que tenha ajuda, disse Marquês Raeven. Claro que será. Vai ser muito difícil realizar meu sonho, mantendo a fachada de princesinha tola. Mas também não quero forçar nada. Eu quero acorrentá-lo e cuidar dele como um cachorro. Quero que ele olhe para mim com aqueles olhos. Poucas pessoas gostavam de ouvir sobre os fetiches sexuais alheios. Marquês Raeven não pôde deixar de querer cambalear alguns passos para trás depois de entrar em contato com a alma da mulher chamada Renner. Como um cachorro. Significa que não o ama, Vossa Alteza? Renner virou um olhar incrédulo e desdenhoso para o Marquês. Mas é claro que eu o amo. Eu amo o jeito que ele me olha. E eu amo o modo como ele me segue para onde vou, como um bom cachorrinho. Acho que não entendi bem. Mas isso não é amor, irmãzinha. Eu acho que o amor pode assumir muitas formas. Mil desculpas, mas acho este tópico muito difícil de seguir. Eu não preciso que me entenda. Desde que saiba o quando eu amo e me importa com ele, já me dou por satisfeita. Ela é doida. Eles tinham noção que sua mente era distorcida, mas não esperavam que fosse a tal ponto. Os dois olharam um para o outro, diante dos olhos da princesa com a mente anormal. Ambos ficaram sem saber o que fazer. Eles ouviram que a princesa havia se apaixonado por um soldado comum e esperavam que isso se transformasse em uma questão de importância nacional. No entanto, o que ouviram foi muito mais ridículo do que esperavam. Bem, esses seus fetiches não é fetiche. É apenas amor. Renner parecia estar reprovadoramente interrompendo as palavras de Raeven, e ele resistiu ao impulso de retrucar. Certo, é amor então. Tudo bem. Nas atuais circunstâncias, a união de Vossa Alteza com Klin. Bem, talvez se ele receber um título digno de ser Kaka, talvez, é impossível. E digo mais, se algum outro nobre sequer sonhar com isso, você se casaria imediatamente com algum herdeiro nobre. Nosso irmão mais velho está envolvido com a facção nobre até o pescoço. Tenho certeza que ele vai escolher algum dos nobres de lá, eu sei disso, Oni-sama. Se nosso irmão mais velho assumisse o trono, meu casamento seria a primeira coisa que ele faria. E acredito que já discutiram esse assunto de antemão. Afinal, há um nobre que fica me olhando como se eu já fosse dele. Seu servo crê que aquele quer sua mão em troca de ingressar na facção nobre, sim. Ainda assim, quando se pensa a respeito, meu sonho de estar com o meu Klin ainda está longe. Mesmo que receba um título, ele seria um barão na melhor das hipóteses. E mesmo que de alguma forma ele receba um título melhor, jamais deixarão uma princesa se sacar com alguém de berço pobre como ele. Estou plenamente ciente disso. Dado o estado atual do reino, esse seu sonho não pode se realizar. Não importa quais métodos use, Zanak sorriu fracamente. Ele estava certo de que este era o melhor movimento que poderia fazer. Bem, que tal fazer um acordo comigo? Se eu herdar o trono, farei com que você e Klin se casem. Eu aceito. Isso foi rápido. Tem certeza? Não há razão para recusar. Afinal, essa aposta tem a maior probabilidade de sucesso. Assim que chegou com o Marquês Raeven, eu pensei em perguntar-lhe a mesma coisa. Quer dizer que até isso já havia maquinado de antemão? Zanak sorriu amargamente como resposta, mas seu coração reagia diferente de seu rosto. Embora tivesse adivinhado que sua irmã mais nova era mais esperta do que aparentava, ele não esperava ter sido tão completamente superado por ela. Quando pensava calmamente sobre isso, não havia necessidade de Renner ser tão honesta com ele. Não, era compreensível ela ter agido dessa forma para evocar exatamente essa resposta dele. Ele amaldiçoou sua irmã em seu coração, seu monstro. Além disso, Oni-sama. Ah não, isso deve ser uma questão para o Marquês Raeven. O que Vossa Alteza ordena? Marquês, eu acredito que tenha um filho, não é? Tenho sim. Meu filho fez 5 anos este ano. Por quê? A imagem do rosto de seu querido filho apareceu na mente de Raeven, e ele lutou contra o desejo de agarrar suas bochechas. Ele pensou no olhar de nojo de Zanak que estava sentado ao lado dele e com força engoliu o desejo de cantarolar os elogios a seu filho. Por favor, me faça esposa dele, nem pensar. Como eu poderia entregar meu filho a uma mulher como você? Raeven exclamou. Então, ele encontrou o olhar gelado de Zanak, e olhou para o rosto ainda sorridente de Renner, e ficou envergonhado com sua má conduta grosseira. Por favor, me perdoe, Vossas Altezas. Vosso servo ficou momentaneamente confuso e ele tossiu e depois se virou para Renner. Vossa Alteza, perdoe a minha intrusão, mas poderia dizer ao seu servo a razão para isso? Já deveria saber bem o motivo disso, não? Ei, irmãzinha. Você veio com isso, pelo menos Spli pretende se casar com o filho de seu servo, mas engravidar de Klin. O filho de seu servo teria um filho com a mulher que ele amar e esse filho continuaria com o nome da família. Vossa Alteza, seria sua mãe apenas no nome. Minha suposição é correta? É um bom plano. Vossa Alteza seria capaz de ter um filho com um homem que ama, embora enganasse a todos, seu servo seria capaz de continuar a linhagem da família. Não tem o mínimo interesse em terras ou na sucessão. Tudo que preciso é uma estipendia para o meu filho legítimo. Não vou reivindicar sua propriedade familiar nesse aspecto. Seu servo crê indubitavelmente em Vossa Alteza. Até o pai não poderá rejeitar facilmente uma proposta como esta, de um vassalo fiel como o Marquês Raeven. O marquesado ganhará a linhagem real e você poderá estar com um homem que ama. E você será uma de minhas patrocinadoras.
Ninguém perde, e qualquer traição significa que todos nós caímos juntos. Ah, é um plano perfeito. Ainda assim, não deveria estar falando sobre esse tipo de coisa na minha frente, Ara. Eu apenas queria ter certeza de que estava do meu lado, Oni-sama. E duvido muito que ficaria feliz sabendo disso em cima da hora, não é mesmo? Zanak não respondeu. Isso porque Renner estava certa. Ademais, ele não poderia recusar uma proposta como essa, onde cada um protegia as fraquezas do outro. Ela poderia ter um parafuso solto, mas alguém tão excelente quanto ela era um talento indispensável para o futuro do reino. Enfim, creio que já falamos demais sobre nós mesmos. É verdade que Vossa Alteza se envolveu com a 8 Dedos? E capturou o chefe envolvido no comércio de escravos? Precisamente. É como Clean lhe disse. Assim, desejo pressionar o ataque antes que a 8 Dedos recue para as sombras. Como descobri as atividades da 8 Dedos dentro da capital real, desejo atacar esses locais ainda hoje. O único problema é a falta de mão de obra. Por isso o chamei, Marquês Raeven, porque desejo um empréstimo de suas forças. Zanak e Raeven se entreolharam, e Zanak foi o primeiro a falar. E quais locais pretende atacar? Renner entregou-lhes o pergaminho transcrito e os dois olharam rapidamente. E esta informação já foi confirmada? Mas é claro, eu fiz a Lakius investigar isso por mim. Acabei de receber relatórios de onde está cada uma. O problema é que todos os locais estão nos domínios de diferentes nobres. Ainda não era um problema de extraterritorialidade. Mas atacar o domínio de um nobre era essencialmente desafiar o nobre em questão. Creio que não será problema. Se pudermos encontrar provas conectadas a 8 Dedos, podemos pressionar os nobres. Mesmo que não encontremos, basta insistir um pouquinho. Pelo menos saberemos onde descartam os documentos que trazem problemas. Os três riram. Não havia sinais de entusiasmos em seus risos. Então, irmã, eu tenho uma pergunta, ou melhor, uma sugestão importante. Zanak olhou em volta. Esta foi a primeira vez que ele verificou que ninguém mais estava presente. Em outras palavras, esse era um tópico muito importante, do mais absoluto sigilo. Na verdade, nosso irmão mais velho tem recebido dinheiro de uma das divisões da 8 Dedos. Eu e o Marquês pretendíamos usar isso para expulsá-lo da sucessão, então verificamos se essa divisão tinha sedes na capital real. Já que agora nos deu a confirmação, eu estava pensando em adicioná-la à lista de alvos certamente. Bom que podemos destruir todas de uma só vez. Afinal, quem sabe quando teremos outra chance como essa se perdermos essa? E qual divisão seria? A de drogas, isso é um tanto lamentável. Alguns dias atrás, eu fiz com que a Lakius atacasse 3 de seus vilarejos de plantação de drogas. Então precisará fazer sua jogada o mais rápido possível, ou vão se safar que tudo bem. Marquês Raeven pode agir imediatamente? Sem bem complicado. Seu servo está ciente de quais nobres não estão envolvidos com a 8 Dedos, mas nem todos são confiáveis. Da família, devem existir apenas 2 na criadagem que são limpos. Vou precisar de tempo para convencê-los, mas há outro problema. E qual seria, Marquês? Nossas forças podem não ser suficientes para superar a 8 Dedos. Alguns aventureiros poderosos poderiam enfrentar um exército inteiro sozinhos. Havia muitas teorias sobre o porquê havia tantos indivíduos sobre-humanos entre os aventureiros. A explicação mais confiável era que, sob circunstâncias extremas, o corpo, alguns poderiam dizer que o cérebro se tornaria anormalmente ativo e acionaria um fenômeno de supercompensação, fazendo com que os parâmetros físicos de uma pessoa aumentassem exponencialmente. Outras explicações incluíram alguma forma de bênção, evolução através da absorção de mana e assim por diante. No entanto, o que todos eles tinham em comum era que os atributos físicos, mentais e mágicos do corpo aumentariam rapidamente. Havia maiores chances deste fenômeno de melhoria acontecer quando em batalha com poderosos inimigos. Dado o fato de que os aventureiros frequentemente enfrentavam poderosos monstros com habilidades variadas, era muito fácil para eles desencadearem tais fenômenos. Se o inimigo tivesse pessoal assim, soldados regulares seriam inúteis contra eles. Sua guarda pessoal não deveria ser capaz de lidar com isso, Marquês. A resposta de Raeven à pergunta de Zanak foi uma sacudida de cabeça. É verdade que são aventureiros aposentados, e todos estão acima do rank Mithril, mas acontece que o inimigo também conta com pessoas incrivelmente poderosas. Os 6 braços é o departamento de ação da 8 Dedos, e cada um deles é considerado o equivalente a um aventureiro adamantite. Qualquer um deles em campo traria problemas. Claro, assumindo que cada um lidaria com um grupo de soldados. Enfim, adamantite e a falta de palavras de Zanak era apenas o esperado. Dizia-se que cada um desses aventureiros de alto nível poderia enfrentar 1000 inimigos e vencer. Poder-se-ia até dizer que nenhuma quantidade de pessoas normais poderia sequer se opor a eles. Então pedirei a Lakius que a Rosa Azul se separe e tome a iniciativa, com cada uma delas ocupando um único local. Deve funcionar se os lugares em questão não tiverem 2 ou mais membros da 8 Dedos. Seu servo gostaria de lembrar que são apenas 5 rosas azuis, mas o inimigo tem 6, como o nome 6 braços sugere. Sendo assim, tê-las agindo separadamente pode incorrer no pecado basal de dividir as forças, embora eu duvido que todos os 6 estejam na capital real. Se as integrantes da Rosa Azul não se importarem, podemos atacar 5 locais de uma só vez. Eu gostaria de eliminá-los todos de uma vez, mas isso será difícil. Que pena, todos de uma só vez seria o melhor resultado. O pergaminho de Renner listou 7 locais, incluindo o que Zanak e Raeven sabiam. Isso faria 8 alvos.
Infelizmente, eles não tinham tanta mão de obra. É bem irritante que tenhamos de deixar 3 alvos, mas estamos de mãos atadas. Que tal manejar aqueles que terminarem os ataques e direcioná-los para os restantes 3 locais? Creio que é a melhor solução. Vossa Alteza, mobilizar tropas na capital real será problemático. Como devemos lidar com isso? Eu falarei com o pai a respeito. Não se preocupe. Tem coisas que precisamos abrir mão, não? É um pouco ganancioso da minha parte, só então. Houve uma batida na porta. Ele chegou, as empregadas deveriam ter ido atender a porta, mas hoje elas não estavam por perto. Portanto, Raven quem se levantou, mas Renner puxou sua mão para detê-lo antes de caminhar sem hesitação para a porta e abri-la. Depois de verificar para ver quem estava do lado de fora, Renner estava toda sorridente enquanto olhava para os outros 2. Temos alguém que pode nos ajudar a atacar o 6º local. O homem perplexo que Renner introduziu na sala era o capitão guerreiro do reino, Gazef Stronov. Parte 3, 4º dia do mês baixo fogo, 9º mês, 21 horas. Clint segurava algo escuro em sua mão. Era um material preto amorfo que já fora perfeitamente esférico, mas era tão mole que estava deformado, como se tivesse sido esmagado. Ele pegou essa misteriosa esfera preta, que parecia estar cheia de líquido, e espalhou sobre si mesmo sua armadura. A esfera estourou, sujando a armadura branca de Clint com manchas pretas. Depois de ver isso, assumia-se que a esfera que Clint acabava de segurar estava cheia de algum tipo de tinta preta. No entanto, não parou por aí. As gotículas de coloração escura vibraram e começaram a escorrer sobre a superfície da armadura, cobrindo toda a sua superfície. Em poucos segundos, o branco brilhante da armadura de Clint ficou escuro, não sobrou sequer um canto prateado. A esfera que Clint acabará de espalhar sobre si mesmo era um item mágico conhecido como Magic Day, tintura mágica. Aparentemente, corantes de alta qualidade poderiam resistir ao ácido, fogo, gelo e outros tipos de danos elementares. Mas a única coisa que esse corante específico poderia fazer era mudar de cor. A razão pela qual ele usou isso foi porque sua armadura branco-prateada era muito chamativa. Lá que os havia reunido os líderes das várias equipes e Clint também estava diante dela. No centro de todos os líderes estava uma guerreira vestida em uma resplandecente variedade de equipamentos de batalha. Primeiramente era a espada mágica conhecida por todos que lhe neram, a espada amaldiçoada. Era do tamanho de uma espada bastarda, mas ninguém podia ver sua lâmina escura que lembrava os espectadores do céu noturno já que estava embainhada. Ainda assim, apenas o vislumbre da empunhadura já deixava claro a habilidade requintada. De particular interesse era a enorme safira azul marinho no pomo, cujas profundezas continham um brilho flamejante. A armadura de placas que ela usava reluzia com o brilho que só platina e ouro podiam produzir, estava inscrita com inúmeras representações de unicórnios. Esta armadura imaculada pura como a neve recém-caída era dito só ser vestível por uma donzela. Dizia-se também que nunca se manchava. A Vardin Snow, neve virgem, em contraste com sua armadura brilhante, a capa nas costas era feita de algum tipo de tecido de algodão que lembrava o cinza do pelos de um rato. Era o Cloak of Rat Speed, manto do rato veloz, que melhorava a velocidade de movimento do usuário, a destreza e as habilidades evasivas. Era um item mágico enganosamente poderoso. Além desses, havia as Floating Swords, espadas flutuantes, um conjunto de itens mágicos famosos mas aparentemente não haviam sido ativadas. Ao contrário de Clint, Lacus estava vestida de forma chamativa pois pretendia resolver o assunto com sua própria magia. Ao lado dela havia outros rostos familiares. Havia as integrantes da Rosa Azul e Gazef Stronov. Clint se sentiu muito desajeitado e fora do lugar enquanto estava ao lado deles. Lacus explicou os detalhes da operação, que seria atacar e capturar 8 instalações gerenciadas pela 8 Dedos. No entanto, havia apenas 7 equipes, então depois que essas equipes tivessem atingido seus objetivos, os líderes de equipe e os guarda-costas do Marquês Raven os aventureiros, cada um classificado acima de Mithril, iriam até o último local, enquanto os demais membros da equipe continuariam em seus objetivos. Eles precisavam destruir o máximo possível de forças de combate do inimigo e tentar o possível para capturar prisioneiros. Caso não fosse possível, a única alternativa viável seria matá-los. Isso foi tudo. Lacus avisou os outros que eles enfrentariam um sindicato criminoso que controlava o submundo do crime. Encontrar armadilhas ou indivíduos muito poderosos era uma possibilidade real, de modo que não poderiam ser descuidados. Clint sentiu um frio na espinha. Não era medo, mas estresse por estar presente em uma operação tão importante. Clint era muito mais fraco do que os outros líderes de equipe, mas mesmo assim tinha sido escolhido para liderar um time, afinal, ele era mais forte do que um soldado mediano, e a patrocinadora dessa operação o recomendara. Além disso, a guarda pessoal do Marquês Raven, uma equipe de ex-aventureiros que anteriormente ocupavam o rank Orixalcum, havia sido destacada para ajudá-lo. Como ele poderia voltar quando todos se dispuseram a acomodá-lo? Além disso, quando percebeu o porquê havia sido escolhido como líder de equipe, ele não mais podia entregar esse dever a mais ninguém. Rosa Azul, Marquês Raven, Gazef Stronov e o Príncipe Zanak, que ficou encarregado de combater quaisquer respaldos que perturbassem os civis. Nenhuma dessas pessoas estava conectada a Renner. Foi justamente por essa razão que Clint, guarda-costas de Renner, foi escolhido como líder de equipe, para mostrar que Renner estava profundamente envolvida nessa operação.
Parece que foi obra do Marquês Raven e do Príncipe Zanak, mas por que fariam isso? Clean não tinha ideia de seus motivos. Mesmo assim, seu coração se encheu de coragem quando aceitou completar essa grande tarefa para que mais pessoas soubessem das contribuições de Renner para a nação. Eles foram dispensados depois que as instruções terminaram. O homem que estava esperando na retaguarda o chamou em um tom casual. Tá tudo pronto aí? O homem, Brian Glaus, era o ajudante que Gazef trouxera, e também o líder da equipe adjunta de Clean. A equipe tá pronta aqui, só esperando a ordem chegar. Aqui a gente vai pear esse caminho. Ele aí que escolheu. Bren entregou a Clean um mapa da capital real com uma linha vermelha traçada nele. Clean olhou na direção onde Bren apontou. Lá estava um dos ex-aventureiros Orixalcum. Ele havia sido designado para a equipe de Clean. O homem parecia ter notado que Clean o observava e acenou em resposta. Por sua vez, Clean assentiu para o homem já de certa idade. Talvez ele não devesse ter feito isso, sendo o líder da equipe e tudo mais, mas foi um gesto natural para Clean, já que sua força não estava nem perto o suficiente para se qualificar como líder de equipe. Para Clean, ele nem mesmo liderava como deveria, já que tinha um número considerável de pessoas fazendo parte de seus deveres. Enquanto conversavam, uma pessoa imensa se aproximou e chamou Clean. Ei, virgenzinho, por favor, não me chame disso, é pedir demais? Clean pensou quando sentiu uma mudança nos olhos de seus companheiros de equipe. Felizmente ninguém estava olhando para ele com desprezo. Alguém parecia estar sorrindo, alguém com um forte apego a ele, como um pai que amava seu filho. Aconteceu algo, Gagaran-sama? Ao contrário de sua vestimenta na estalagem, ela agora estava coberta com itens mágicos de primeira classe. O peitoral de sua armadura era coberto por cravos pretos avermelhados que formavam padrões similares a olhos. Esta era a famosa armadura conhecida como Gazibane, perdição do olhar. Suas manoplas também eram um tanto singulares, esculpidas com padrões de duas serpentes entrelaçadas. Essa relíquia poderia restaurar a saúde daqueles que ela tocasse. Eram chamadas de Gauntlets of Kerikeion, manoplas de Kerikeion. Um longo e maciço martelo de guerra em sua cintura era o Fel Iron e ferro vil. A luxuosa capa carmesim que ela usava, reminiscência de trajes reais, era chamada de Crimson Guardian, Guardiã Carmesim. Abaixo de sua armadura havia o Vest of Resistance, colete de resistência, um Dragon Toot Amulet, amuleto dente de dragão, e um Belt of Greater Power, cinto da força maior. Além disso, ela usava Wing Boots, botas aladas, e Twister Circle, tiara tornado. Mesmo os anéis que ela usava também possuíam poderosos encantos mágicos. Era a panóplia de batalha de Gagaran em todo seu esplendor, uma das mais importantes guerreiras do reino. Ela possuía muitos equipamentos de cair o queixo por ser uma aventureira adamantite. Muito parecido com ela, Evilei e Tia e sua irmã Tina estavam equipadas com itens mágicos igualmente poderosos. Oh, nada não. Passou pela minha cabeça que o virgenzinho aqui estava nervoso, então vim dar uns tapas nessa bundinha, então ela estava preocupada comigo. Ainda assim, Clean esperava que ela insistisse em chamá-lo de virgenzinho. Ele poderia ir a qualquer bordel de quinta e perder a virgindade quando quisesse, mas simplesmente havia escolhido não fazer. Enquanto Clean lamentava-se internamente, Gagaran olhou para Bren, que estava ao lado de Clean. Brian Glaus, o homem que lutou contra o Capitão Guerreiro. Realmente, hein? Aqueles relatórios não estavam exagerando nem inventando nada, então você é a guerreira da Rosa Azul, Gagaran. Realmente incrível. É definitivamente digna de ser a guerreira de uma equipe adamantite. Mas e aí, passei no teste? Clean não tinha ideia do que ele queria dizer com passei no teste. Ele olhou para Bren, que deu de ombros e logo disse o que Gagaran estava pensando. Ela veio para ver se eu era um guerreiro digno de cuidar de você, Clean, com sério. Nem até parece. Não dou a mínima pro que acontece contigo. Eu só pensei que seria uma pena um jovem morrer virgem, então se der tempo, pensei que dava para resolver isso numa rapidinha. Mudando de assunto, agora tenho certeza que não venceu o diabo das ilusões por pura sorte. Você é um guerreiro incrível mesmo. Nunca te vi lutando, mas sei que com você por perto as coisas serão mais fáceis, fico feliz que ache isso. Da minha parte, agora percebo que os rumores sobre vocês eram verdadeiros, mas é sempre bom ficar atento. Há muitos monstros por aí que podem matar a gente em segundos, então é do tipo cauteloso. Eu até que gosto de homens assim. Duvido muito que ainda seja virgem, mas e aí vamos? Vou ter que passar. A pressão me esmagaria. Clean preferiu não perguntar o que seria esmagado no processo. Que pena. Clean, se cuida. Gagaran se despediu e saiu. Enquanto Bren a observava sair, ele murmurou: eu não esperava que ela fosse tão legal, julgando só pela aparência, claro. Não é só a Gagaran-san, mas todas da Rosa Azul são muito gentis. A Evilei-sama é assim também. Ela pode se vestir daquele jeito, mas é muito legal, aquela lá de máscara. O Gazef me disse que conheceu um cara chamado Ainzou Algon que tinha esse estilo também. Será que usar máscaras é moda ou algo assim entre os Magic Casters 1? Parece que é hora de ir, parece que sim. As equipes que precisam percorrer um longo caminho têm que sair antes, caso contrário, não poderão coordenar a sincronia dos ataques com as demais. Ambos olhavam para frente, para as equipes que partiam mais cedo. Clean olhou em volta, procurando os arredores por uma certa mulher. Naturalmente não estava lá. Ela deveria estar se movendo com o príncipe Zanak agora. Ele sabia que ela estava dando o melhor de si, então era egoísmo da parte dele se sentir solitário sem a chance de vê-la? É melhor a gente ir nessa, Clean, com sim. Vamos pessoal, Clean disse à sua equipe. Clean, o líder da equipe adjunta, Brian Glaus, 4 ex-aventureiros de Orixalcum.
20 tropas privadas do Marquês Raven. Também estavam sendo acompanhados por sacerdotes de alto nível, funcionários da Guilda dos Magistas e várias pessoas como apoio. Todos tinham relações com o Marquês Raven, totalizando 32 pessoas que partiram em silêncio. Quarto dia do mês baixo fogo, nono mês, 20 horas e 31 minutos, e pensar que poderíamos montar uma equipe assim. Devo agradecer ao Ainsama. Essa foi a primeira coisa que Sebas disse quando viu as pessoas reunidas na casa. Shouttiar e Mare foram redesignados de suas posições e agora eram liderados por Demiurge. Em Toma e Solution, das empregadas de batalha Pleiades, também eram visíveis. Então, havia muitos vassalos de alto nível de Demiurge e os Evil Lords. Uma quantidade incrível de poder de luta. Pode-se considerar um exagero. Até a guardiã mais forte assim como o segundo guardião mais fortes estão presentes e estão sob o meu comando, de acordo com os desejos de Ainsama. Sebas, você se opõe? Claro que não, espero que não me entenda mal. A Ainsama nos ordenou a resgatar a humana, mas o fato é que reunimos essas pessoas para um propósito maior, isto é, matar os tolos membros da 8 Dedos que ousaram cuspir nas faces dos seres supremos. Está claro? Perfeitamente. Resgatar a Tsuari é um objetivo secundário, correto? Correto. Mas eu não acredito que ela seja capaz de suportar magia de ressurreição, então eu aprovo sua sugestão para resgatá-la enquanto ainda estiver viva. Ele disse isso em tons ácidos. Com isso em pratos limpos, lidar com ela em caso de morte é uma questão a se considerar. Além disso, se fosse eu no lugar deles, certamente cortaria fora a cabeça da refém e jogá-la aí aos pés dos invasores. Se o sequestrador fosse você, Demiurge, tenho certeza que abusaria da refém diante do inimigo só para forçá-los à submissão, não? Me vejo obrigado a concordar com suas palavras. O pensamento de imobilizar supostos libertadores e depois observá-los enquanto tortura os seus reféns. Ah, que cena emocionante! E qual parte disso lhe emociona? Sebas escondeu a irritação abaixo de seu sorriso quando fez sua pergunta. Escusado dizer que o olhar perceptivo de Demiurge provavelmente tinha visto através do falso sorriso de Sebas, então não era nada mais do que joguete de fachadas. Todas, Sebas. Todas as partes. Demiurge sorriu tenuamente e havia um brilho penetrante em seus olhos facetados e completou. Bem, se fosse eu, deixaria os humanos que vieram ao resgate terem êxito, também deixaria que planejassem a fuga. Depois, deixaria que descansassem à vontade e acreditassem que haviam escapado, e só então, mostraria o quanto estavam enganados. Afinal, quanto maior a esperança, mais profundo é o desespero. Isso parece bem divertido. Arinsu, vamos tentar isso da próxima vez se tivermos a chance. Mas, se o inimigo realmente fugisse, isso seria muito ruim, não? Demiurge e Shouttiar riram. Mare, você diz as coisas mais interessantes às vezes. A graça é que o inimigo não consegue escapar. Bem, se conseguissem escapar, eu teria que elogiá-los por isso, como esperado de Demiurge. Arinsu, você pode se permitir tal arrogância por causa de sua absoluta certeza de que a oposição não escapará. Demiurge estava alegremente falando sobre seu hobby de atormentar os outros, mesmo com tempo limitado. Sebas decidiu fazer uma pergunta para encurtar a discussão. Demiurge, você disse que massacraria a 8 Dedos. Isso significa que tem informações sobre eles? Sim, não haverá problema algum. Eu assegurei que a inteligência que me passou tinha informações corretas. Sebas respirou admirado. Nesse ponto, o respeito de Sebas por ele era genuíno. Demiurge passou pouquíssimo tempo na capital real. No entanto, conseguiu obter as informações relevantes. Sebas não tinha ideia de quais métodos Demiurge usará para fazer isso. Mas dado que Demiurge estava agindo de acordo com os desejos de seu mestre, isso certamente não era conversa fiada. Ele tinha provas concretas para mostrar. A seguir, os locais alguns, então vamos ter que atacar todos. É claro que precisamos capturar pessoas de vários locais que possuam inteligência. Por fim, devemos deixar a 8 Dedos entender toda a extensão de sua idiotice neste ponto. Demiurge parou para olhar para Sebas antes de continuar. Para só então infligir a punição apropriada àqueles que ousaram sequestrar a humana que o Ainsama jurou proteção em nada menos que seu próprio e glorioso nome. Por isso precisamos extrair cada fragmento de informação que sabem. Meus caros, há alguma objeção? De forma alguma. Eles vão pagar com suas vidas por desrespeitarem o Ainsama e Arinsu obviamente não tem objeções. Assim, os 2 guardiões de Andar e o mordomo de Nazarick responderam Demiurge. As 2 Pleiades e os Evil Lords não responderam, mas se curvaram profundamente a Demiurge. Ótimo. Então, Sebas, poderia me dizer onde a oposição disse que o aguardava? Eu gostaria de ver se esse local está listado na informação que me foi dada. Sebas disse a localização descrita no pergaminho deixado na casa. Demiurge sorriu. Que sorte! Talvez agora até me sinta triste por ser um local a menos para atacar. O local está em perfeita sincronia com a lista. Você será o responsável por esse local, tudo bem. No entanto, ela pode estar ferida. Eu ficaria grato se me fosse designado alguém com habilidades de cura. A Ainsama deseja que salvemos a humana. Solution, eu tinha pensado em mantê-la como um ativo móvel graças às suas excepcionais habilidades sensoriais, mas estaria disposta a ajudar o Sebas? Como desejar, Demiurge-sama, creio que haverá outros humanos lá, aqueles que sequestraram a Tsuari. Se você se atrever a ajudar qualquer um daqueles humanos que pisaram no nome de Ainsama, eu mato com minhas próprias mãos. Não se preocupe, Demiurge.
Farei questão de matar todos, já tem um tempo que observo isso. Será que podem tratar um ao outro mais amigavelmente, Arinsu? Sebas notou que Demiurge tinha uma expressão que era difícil descrever em palavras, e com isso pensou que ele próprio provavelmente tinha um semblante semelhante em seu próprio rosto. Ainda assim, por que se odiavam mutuamente? Era um tanto surpreendente quando pensou por quê. Ele não detestava Chautiar, que era uma sádica a par com Demiurge, mas ele podia sentir a raiva dentro de si toda vez que falava com Demiurge. Dito isto, não concordar com Demiurge nesse momento seria como cuspir na gentileza de seu grande mestre. Sebas silenciosamente pediu desculpas a seu mestre e então se curvou para Demiurge. Você veio para ajudar a compensar meus erros, mas eu tenho sido rude. Eu sinceramente peço desculpas por isso, eu não levei isso a sério, Sebas. De qualquer forma, uma vez que você resgatar Tsuari, leve-a rapidamente à grande tumba de Nazarick. Está de acordo? Naturalmente. Uma pergunta, os preparativos foram feitos para recebê-la? Não se preocupe, fizemos os preparativos. Sebas assentiu em reconhecimento quando ouviu a doce voz de Intoma. Posso ir adiante? Ótimo. Então, vou dividir-nos em 7 grupos e então decidir qual dos locais vamos atacar. Naturalmente, Sebas e Solution já foram alocados. E Chautiar, eu preciso lembrá-la de uma coisa. A firmeza repentina no tom de Demiurge fez Chautiar tremer. Que qual coisa, Demiurge? Você estará na equipe de apoio móvel, então precisa ficar na reserva e de prontidão. Você perde seu julgamento quando se banha em sangue fresco, e sair do controle no meio dessa cidade por meros capangas será problemático. Está tudo bem. Só preciso usar as Puit-Lance e drenar eles. A chance de perder o controle é baixa e isso ainda é inaceitável. Precisamos ter muito cuidado nesta operação. Os riscos devem ser evitados a todo custo. Então vamos deixar as coisas bem claras, Sebas. Resgatar a Tsuari e punir a 8 dedos é apenas o primeiro estágio do plano. Não revelarei os detalhes do estágio 2 para você, muito menos os detalhes de todo o plano. Isso porque você retornará a Nazarick após a conclusão do estágio 1. Nesse ponto, não estará mais envolvido nessa operação. Quanto menos pessoas souberem, menor é o risco de vazamento de informações, entendido. Irei me preparar depois que Sebas saiu da sala. Demiurge se virou para os que ficaram. Começarei pelo mais importante. Tenho algo muito importante a lhes dizer, então prestem muita atenção. Intoma, lembro que é capaz de criar ilusões. Você pode criar uma ilusão se eu especificar? Entendido, seguindo as instruções de Demiurge. Intoma criou uma espécie de holograma mágico. A ilusão flutuante agradou Demiurge. Vocês estão absolutamente proibidos de matar essa pessoa. Ferimentos leves são aceitáveis. Mais do que isso está estritamente proibido. Espero que não se esqueçam. Isso vale em dobro para você, Chautiar. Não há necessidade de continuar insistindo nisso. Eu já entendi. Arinsu. Chautiar fez beicinho quando Demiurge alfinetou por sua vez. Mari apenas sorriu sem jeito. Ah, isso é certo? Digo, não contar isso ao Sebas-san? Não se preocupe. Dada a personalidade dele, sinto que jamais prejudicaria ninguém sem um bom motivo. Embora por via das dúvidas, me ajudaria a impedi-lo caso algo incomum aconteça? Claro, Demiurge assentiu em satisfação. Essa operação estava intimamente ligada a um plano que traria grandes benefícios para Nazarick. Qualquer erro grave poderia atrasar Nazarick, ou mais precisamente, atrasar a meta declarada de dominação mundial do Ser Supremo, Ainzou Algon. Já que seu mestre dissera, deixarei que cuide disso, o fracasso não era mais uma opção. Albedo também acrescentou que devido aos erros de Chautiar, Cocytus e agora Sebas, quaisquer outros erros poderiam levantar dúvidas se os guardiões de andar as entidades mais poderosas criadas pelos seres supremos eram realmente aptas para tal responsabilidade. É claro que seu mestre não demonstrava seu descontentamento com esses erros, e a questão de Cocytus parecia estar prosseguindo como seu mestre havia planejado. Mas confiar na bondade de seu mestre definitivamente não era a atitude correta a se ter desejo demonstrar a utilidade dos guardiões ao Ainsama através do sucesso desta operação. Qual valor teriam subordinados tolos que não conseguiam satisfazer o seu senhor? Além disso, se seu mestre ficasse completamente desapontado por seus servos patéticos, quem sabe, até mesmo o último ser supremo remanescente também poderia desaparecer. Mesmo alguém como Demiurge sentiu seu corpo gelar de medo ao contemplar essa possibilidade. Não podemos falhar. Precisamos ter sucesso suficiente para apagar nossos erros do passado. Com uma determinação inabalável em seu coração, Demiurge examinou todos na sala. Além disso, espero que nenhum de vocês se esqueça de que quem fez a lavagem cerebral em Chautiar ainda pode estar nos observando, esperando uma chance de atacar. Portanto, a menos que seja permitido, vocês não têm permissão para deixar suas áreas de operação. Espero que tenham isso em mente. Quando qualquer guardião, inclusive eu mesmo, se aproximar, vocês imediatamente colocarão as mãos, ou os apêndices equivalentes, em posição neutra, abstendo-se de movimentos suspeitos. Por segurança, qualquer movimento suspeito trará morte. Alguma dúvida? Eu acabei de perguntar, mas posso perguntar de novo? Demiurge sorriu calorosamente para Mare e depois fez um gesto para indicar que deveria continuar falando. Obrigado. Eu me lembro que o Sebas-san não tem um item World Class como nós. Ele vai ficar bem? O Ainsama já considerou isso. Seba servirá como isca. Idealmente o inimigo irá morder. Albedo está observando do salão do trono justamente por isso.
Por falar nisso, aqueles que não podem usar Message devem ser mais cuidadosos, não ajam por conta própria. Eu supervisionarei toda a operação, então entre em contato comigo se tiverem alguma dúvida. Além disso, já informei o Mare sobre tudo, inclusive meu plano, por isso, se surgir uma emergência e não conseguirem me contatar, o Mare será o responsável pela operação. E eu? O que eu tenho que fazer? Sinto muito, Shoutear. Como eu disse anteriormente, você não é completamente confiável e ficará na reserva. O que quero dizer é que estou preocupado com o seu Blind Frenzy, entendi, Arinsu. Insu. Iniciaremos o estágio 2 assim que o estágio 1 for concluído. Começarei a explicá-lo, será o estágio mais crítico. Assim, espero que prestem muita atenção. Aconteceu algo? Um Shadow Demon, o demônio sombra, apareceu da sombra de Demiurge e sussurrou um relatório para ele. Mesmo? Bem, é repentino, mas é inevitável, o assunto incomodou Demiurge. Ele não podia deixar as coisas assim. Perdoe-me, Mare. De acordo com as informações que acabei de receber, há mais uma base da 8 dedos. Sinto muito pelo incômodo, mas espero que ataque o local. Sinto que você dará conta com facilidade, mas por segurança leve-a em toma com você tudo bem. Pode contar comigo, excelente. Discutiremos os detalhes em instantes. Onde parei? Sim. Vou começar a explicar o plano para o estágio 2 Geena. Prestem atenção redobrada, é crucial que tudo saia como planejado, é a parte mais importante de nossas operações na capital real. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação, e dar aquele super like para ajudar o canal. Até mais!